Mauro, eu preciso te perguntar sobre esse boato que surgiu ontem, e eu fiquei sabendo porque o Vene Casagrande me mandou aqui uma mensagem me perguntando: Thiago, você falou isso mesmo? Porque tinha aspa minha, nem sei aonde, e dizendo esse boato, né? A verdade por trás da demissão de Daniel Alegria é que o Flamengo está pressionando o Felipe Luiz a ser auxiliar técnico da comissão técnica de Jorge Jesus. A ideia do BAP é ter Jorge Jesus como seu novo treinador e Felipe Luiz na comissão técnica do treinador. BAP não quer se desfazer do Felipe Luiz e por isso tenta lhe convencer para que ele aceite ser auxiliar. E aí alguns lugares estavam dando isso como aspa minha. Detalhe, eu nem sabia quem era o Daniel Alegria, porque realmente eu estou em vários projetos, não estou tanto em apuração de Flamengo recentemente. Claro que não fui eu que falei, depois eu fui até ver se estava repercutindo como algo que eu tinha dito, mas não, deve ser alguém querendo usar meu nome ali para tentar me queimar, mas não vai conseguir, que eu nem sabia do que estava acontecendo. Mas depois eu vi que era um assunto das redes sociais, Mauro César Pereira, e que para mim deve ser um boato. Tem alguma parcela de verdade nisso? Que o BAP sempre quis o Jorge Jesus? Sempre quis, mas lá, antes dele ter o Felipe Luiz agora como treinador, tem alguma coisa? Você chegou a falar com alguém ou nem falou porque você acha que é um boato desnecessário de se apurar, Mauro? Só para esclarecer, já que isso viralizou. Eu não tenho a menor ideia disso, não. Não tem nada que falar disso, não, Thiago. Não tenho a menor ideia do que é isso, não. Eu não falo de boato, não. Eu tenho a menor ideia do que história é essa. Tenho a menor ideia. Você mas então não tem parcela de verdade, né? Eu desconheço isso, eu não vou falar de boato. Boateiro merece uns tapas na cara, sabe? Esses mentirosos aí, pô, os cafajestes, sabe? Alguns não são nem jornalistas, outros são jornalistas que não se dão respeito. Essa turma, eu desprezo. Tenho um nojo dessa gente. Nojo. Eu não vou ficar aqui botando azeitona na empada desses malucos, não. Vai procurar o que fazer, sabe? Saco cheio desse negócio dessa gente. Saco cheio mesmo, cara. Deixa eu contar, o que inventam, isso que fizeram aí com você, fazem comigo também, atribuem coisa que a gente não falou, distorcem o que a gente fala. É um lixo, sabe, um negócio lamentável. Saco cheio dessa gente. Deixa eu contar. Não tem nada que falar desse negócio, não. Agora, a demissão do profissional foi uma avaliação do departamento de futebol. Foi uma avaliação. Como qualquer empresa, se um funcionário não está bem avaliado, ele pode ser demitido e contratado um outro. Foi só isso. Entrou o Rodrigo Caio. Entrou o Rodrigo Caio. O que fez lá um curso lá da CBF, acho que licença B. Mas eu até questiono o fato do Rodrigo Caio ser também um cara inexperiente. Ele vai dar treino, ele está preparado, entendeu? Onde que ele treinou? Estagiou já? Eu acho que seria legal, assim, tem dois aspectos. O Flamengo formar um novo profissional sem certos vícios aí e tal, com uma outra mentalidade dentro da proposta que o Flamengo quer adotar, né? Que tem um diretor profissional e tal. Beleza, legal. A outra questão é mais um cara jovem sem experiência ao lado de um técnico jovem, né? Ali do lado dele ali, para tomar decisões, situações que ele não viveu também. Então, sinceramente, eu acho que é bem questionável. É um cara legal, todo mundo gosta dele e tal, no clube. O Rodrigo Caio, de fato, parece uma pessoa muito bacana. Infelizmente, teve uma questão física que abreviou a sua carreira, mas ele é um sujeito que não tem experiência também nenhuma. Então, o técnico jovem, com uma comissão técnica jovem, sem tanta vivência, talvez fosse alguém mais experiente, mais rodado. Jovem também, mas com mais experiência de situações de jogo, sabe? Tem tanta gente aí trabalhando, cara, em base, em time sub-20, sub-17, jovens treinadores, gente qualificada, que conhece futebol, que tem visão, que não tem oportunidade. Aí o cara tem oportunidade porque é óbvio, porque ele foi jogador do Flamengo, porque ele é conhecido ali. Será que essa é uma boa escolha? Tomara que seja, mas eu tenho dúvidas quanto a isso, porque ele também está começando, né? Aí já começa como auxiliar do time profissional. Não era melhor começar pela base, ter um outro... Não sei. Acho bem discutível isso, bem questionável. Agora, o outro não ficou por uma avaliação interna. Só por isso. Tem nada a ver com o Jorge Jesus, tudo. Isso aí, cara, a gente tem que desprezar esse tipo de coisa. Desmente e ignora. A gente não tem, sinceramente, eu acho que a gente não tem que trazer essa discussão para cá. Essas pessoas têm que ser desprezadas.
esse lixo da internet tem que ser desprezado. Porque assim, é nojento. Inventam coisas, inventam negociações, inventam situações, usam os nomes das pessoas, atribuem. Eu já tive um problema uma vez, um jogador, um ex-jogador, agora já parou. Certa vez, esse elemento, que eu não vou dizer o nome, né? Esse elemento que jogava bola, o sujeito chegou simplesmente e ele compartilhou o que um perfil fake, disse que não tem cara, não tem nada, não sei o que lá, da depressão, sabe aquelas bobagens, essas babaquice. O cara atribuiu a mim uma frase que eu nunca falei. Colocou lá que o Mauro Cé disse, nunca falei isso. O cara pegou, compartilhou, me criticando e trouxe toda a torcida do time onde ele jogava contra mim. Eu nunca falei aquilo. Aí eu procurei a assessoria do clube, falei, cara, esse cara é um responsável, eu nunca falei isso aqui, me mostra, esse perfil não me representa. Isso é um perfil fake, cara. O assessor pediu desculpas e tudo, falou com o jogador. E o jogador, como ele é um elemento desprezível também, né? Esse jogador, esse sujeito simplesmente ele não desmentiu. Não teve nem a coragem, a dignidade, falou, olha, cometi um erro aqui, na verdade o Mauro César não falou isso aqui, foi mal. Beleza, até para acalmar. Aí, durante meses, eu recebia mensagens agressivas dos torcedores desse clube grande, reclamando de uma coisa que eu não falei. Cara, como é que a gente vai tratar esse tipo de gente que está por trás do perfil desse? Essa rede social também está nem aí? Essa gente, se é que dá para chamar de gente, tem que ser desprezada, cara. Ignorada. Fazem mal à nossa profissão, fazem mal ao torcedor, porque não veiculam verdade, fazem mal ao nosso ambiente virtual e real. É absurdo isso aí, é nojento, uma coisa insuportável. E muitas vezes distorcem as palavras, ou pegam um corte ali para tirar do contexto, para criar celeuma. Tem que desprezar esses caras, são, sabe, verdadeiros vermes da internet, não serve para nada, não serve para nada. Né? É o Mauro trazendo aí esclarecimento. Eu discordo do Mauro nesse aspecto, tá? Eu acho que a gente tem que falar até para trazer a versão verdadeira. Traz a versão, mas chegou a ficar debatendo. Será que tem alguma coisa? Não tem nada, não tem, acabou. Sabe? Será que o Babi não falou nada? Pô, se o Babi quisesse demitir o Felipe e contratar o Jorge Jesus, ele tomaria a decisão. Ele ia chamar o Boto e falou, eu quero o Jorge Jesus. Aí o Boto teria que pensar, ou eu aceito, entubo essa, né? Porque não foi escolha do Boto, né? Ou eu vou embora. Se o Boto concordasse com ele, não, achamos que o Jorge Jesus é melhor. Felipe, muito obrigado, tchau, tá demitido, passa no RH, Jorge Jesus, vem cá, vamos acertar o contrato, ou o contrário, acerta o contrato, contrata. Ele pode fazer isso. Se ele não fez, é porque até agora ele não quis. Ele tem a caneta de presidente. Então, a troco do que isso, sabe? Pode existir um movimento? Pode, mas com informação concreta, atribuindo a você, e você não falou nada disso. Olha que sacanagem. Aí vem um colega e alerta você, olha, estão dizendo tal coisa. Olha o nível da sacanagem, gente. E estou falando de uma coisa que repercute para milhões de pessoas que vão lendo aquilo e vão achando que é verdade. Olha o que o Pilhado falou. O Pilhado não falou nada. O Pilhado estava no avião. Isso não é sacanagem? É sacanagem, cara. Uma grande sacanagem. Contigo e com quem consome essa informação falsa e que, eventualmente, acredita. O sujeito fica ali, porra, o cara falou isso, aí já fala para o outro, viu lá, vai acontecer tal coisa, aí já coloca no grupo, aí o grupo começa a debater, é tudo mentira. E o cafajeste em algum lugar está se rindo, esfregando as mãos, porque ele conseguiu o que ele queria, sabe? E se bobear ainda consegue seguidor. A gente tem que lutar contra isso. Então é o seguinte, você já desmentiu, acabou. Não tem nem que levar isso adiante. Agora, se amanhã, claro que tudo pode acontecer. Se o Felipe Luiz for eliminado da Libertadores, alguém acha que não vai se discutir uma troca? Claro que vai. Futebol é assim. No mundo inteiro, o Carlo Ancelotti só está saindo do Real Madrid porque ele fracassou nas 3 competições. O Edinaldo estava negociando com o Jorge Jesus, tá? E até tem a matéria no UOL hoje do Igor Siqueira. E depois pegou e rompeu, assim, não falou mais nada, deixou no vácuo. Por quê? O Edinaldo voltou para o Ancelotti quando o Arsenal eliminou o Real Madrid. Foi ali. Opa, saiu da Champions. Ah, mas tem a Copa do Rei. Aí veio o Barcelona, ganha. Melhorou. Falta só agora o Campeonato Espanhol. Coincidência ou não, o jogo foi no domingo. No dia seguinte, já foi anunciado pelo Edinaldo, pela CBF, né, no site oficial da entidade, que o técnico é o italiano. Se ele tivesse na final, dia 31, liderando o campeonato... E acompanhando a situação do Xabi Alonso também, porque eles estão de olho também. O Bayer Leverkusen. Também. E o Xabi Alonso, na temporada passada, falou que não ia sair, mas agora ele estava já numa situação... Tinha uma cláusula que os times que ele jogou, né, eu acho que Liverpool,
Real Madrid, Bayern de Munique, poderia contratar ele sem qualquer problema de botão na cláusula. Pois é, ele se protegeu e agora ele estava disposto a mudar, é o momento para ele de fato, mais uma temporada na Alemanha e tal, agora sem todo aquele oba-oba, porque ele foi campeão de forma avassaladora. Então, assim, até o Ancelotti, ele se despediu da torcida agora, mano, no jogo agora. Pois é, foi. Contra o Borussia Dortmund. Um jogo em casa. Perdeu, inclusive. Então, assim, o Ancelotti está saindo porque está mal, senão o Real Madrid não ia trocar de técnico. Se ele estivesse na final de 31, mais uma final, imagina, 16ª, liderando o campeonato, com chance de ser campeão, mesmo que perdesse a Copa do Rei. Perdeu a Copa do Rei, mas pode ganhar o campeonato e pode ser campeão europeu de novo. Não ia mandar embora. No caso, acho que nem demitiu, né? Fizeram um acordo ali. Porque na verdade, o Ancelotti tem um ano de contrato ainda com o Real Madrid. Sim, ele ia continuar. Então, é evidente, por exemplo, vamos imaginar que o Botafogo é eliminado. O Renato Paiva está seguro? Claro que não está. É evidente que não. Imagina o Botafogo campeão da Libertadores, eliminado da fase de grupos. Os caras já queriam o Roger no outro dia na seleção, os caras já querem o fígado do Roger agora no Inter. Sim. Perdeu 3 jogos, acho que no ano. Exato. É assim que funciona. Então, agora, no momento, é evidente que não existe isso. Claro, a gente sabe, por exemplo, o Felipe Luiz não é o técnico escolhido por essa gestão. Ele foi herdado da gestão passada, mas em alta. Evidentemente não mexeriam nele. Né? O BAP chegou a dizer que o Boto decidiu continuar com ele, né? No caso. Na prática, acho que não é bem assim. Teria que ter muita coragem de começar uma gestão trocando de técnico naquele momento. Campeão da Copa do Brasil. Mas é evidente que se ele for mal, como qualquer treinador no mundo, ele pode balançar. Eu estava lendo até agora aqui que o Chivas, lá do México, tentou contratar o Domenech. O Domenech não vai. Aí tentou contratar o Almiron, mas ele não quer sair do Colo-Colo. Você vê, no México também, o time está sem terra, o mundo inteiro é assim. Não vamos tão longe. Agora, o Flamengo foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil, a diretoria achou que não ia. Não mandou Dorival, não renovou. O Renato chegou na final também e não renovou. No final daquele 2021. É assim. Né? O Luxemburgo foi campeão paulista, logo depois ele saiu do Palmeiras. Chegou o Abel Ferreira. Ele tinha um título paulista. Ramon Dias agora? Isso, o Ramon Dias é a mesma coisa, mesma situação. Muito parecido até. Ganhou o título e foi demitido. Agora, a situação no momento qual é? O Flamengo tem uma comissão técnica. Se o Flamengo se classifica, que é a obrigação, ele segue o caminho dele. No primeiro título do Abel da Libertadores com o Palmeiras, o Abel dirigiu o Palmeiras por 7 jogos e o Luxemburgo por 6. Sim, o Abel pegou a fase de gol. O Abel pegou no mata-mata. Um jogo só a mais que é o jogo da final. Como em 2019 o Jorge Jesus entrou no mata-mata. Toda a fase do grupo foi com o Abel Braga. E quase não, mas correu o risco de eliminação. O Flamengo se classificou em 19 na última rodada no empate com o Penharol lá no Uruguai. Perdeu o Penharol no Maracanã. E perdeu o gol do Viata por 1-0. Se perde para o Penharol, seria eliminado. Não teria história de 2019. Talvez não tivesse nem Jorge Jesus. Talvez ele não viesse. Porque quando ele veio também sabendo que ele ia disputar a Libertadores, né? Ele pensou nisso também. Eu posso ser campeão continental, não só brasileiro. Eu poderia ter sido eliminado. E o Botafogo no ano passado teve virtualmente eliminado, se classificou e foi campeão jogando sempre a segunda fora. Tem o River Plate, lembrou que outro dia de 2015 também, o próprio time do Papa, do ex-Papa, né? Falecido, o São Lourenço em 2014, se classificaram no fio da navalha. A Libertadores tem isso também, não é agenda positiva não, gente, é só uma constatação. Você pode mudar tudo a partir do mata-mata. Agora, continua sendo ridículo não estar classificado nesse grupo. O grupo do Corinthians, já falei e vou repetir, na Sul-Americana é mais difícil que o do Flamengo. A LDU é inferior ao América, o Central Córdoba é inferior ao Huracan, bem inferior até hoje, e o Racing e o Tátira, os dois são os fraquinhos do grupo. O Tátira participa mais da Libertadores do que o Racing. Sim, que o Corinthians era pote 4, então ficou um grupo ele caiu mais um grupo chato. Forte. É um grupo de Libertadores na Sul-Americana, digamos assim. Então, assim, eu acho até mais aceitável a campanha do Corinthians, ele ficando em segundo e tudo, do que a do Flamengo. Quando teve troca de técnico, todo esse problema. O próprio plantel, né, Maurício? A qualidade dos atletas. Não é tão forte como o do Flamengo. A campanha do Corinthians também é ruim. A do Flamengo é vergonhosa, gente. O Flamengo fez 1 ponto em 6 contra o Central Córdoba. Tá de sacanagem isso aí, pô. Isso não existe.